Deus não permite que você fique na desobediência. Que tal isso, hein? Meu nome é Alexandre Losado, seja muito bem-vindo ao meu canal, você está aqui no meu escritório. E essa minha voz aqui é de quem esteve doente por alguns dias e ainda está se recuperando, mas não queria ficar mais um dia, vou dar uma chacoalhada aí, sem gravar o devocional com vocês aqui. Então, estamos no devocional de Jonas, falamos de Jonas do capítulo 1 ao 3, capítulo 1, versículo 1 ao 13, e hoje eu quero falar com vocês um pouco do início de Jonas, capítulo 1, mas do versículo 4 até o versículo 6. Se nós acabássemos a história de Jonas ali no capítulo 1, versículo 3, ele pegou o barco e fugiu da presença do Senhor, e a gente diria, ok, é um bom fim, as coisas estão dando certo para Jonas, ele está indo adiante na sua tolice e tá tudo bem, Deus permite que as coisas sejam assim, e olha só, veja como as coisas às vezes vão bem para aqueles que desobedecem. Mas o que nós vemos no seguir do capítulo é que as coisas não são assim. Deus não permite que seus filhos fiquem na desobediência, e essa foi a chamada desse vídeo que eu fiz aqui com vocês, nesse devocional que eu quero falar hoje então. Perceba uma coisa, seria estranho se Deus permitisse que você continuasse no pecado sem que nada te acontecesse. Você seguisse numa linha de desobediência, numa linha de rebeldia contra o Senhor, e ele não fizesse nada, ele deixasse que isso acontecer. Na verdade, se Deus deixasse isso acontecer com você, seria um grande sinal que você não é filho de Deus, porque Deus disciplina todos aqueles a que ele ama. Ele usa da disciplina, da correção, para demonstrar o amor dele para aqueles que ele ama. Provérbios 3, versículo 9 diz isso, mas o texto mais famoso está lá em Hebreus, capítulo 12, quando diz isso, que Deus disciplina todos aqueles que ele ama. Então, veja que Deus agora ele vai utilizar da tempestade, vai fazer vir uma tempestade sobre Jonas, sobre a fuga de Jonas do mar para Tarsis, a fim de fazer com que esse profeta rebelde se volte a ele, volte à consciência, deixe a vida de pecado, deixe a vida de rebeldia e se volte ao Senhor. A gente vai ver que isso não vai dar certo em primeiro momento, mas é a forma com que Deus está trabalhando. Aí eu pergunto para você, o que seria melhor? Seria melhor que Deus deixasse você pecar e continuar você indo em direção ao pecado, ao afastamento, sem que ele fizesse nada? Isso seria melhor para você? Seria uma concepção melhor de vida cristã, de, de cristianismo para você? Que você estivesse no pecado, pecando de forma cômoda, e Deus não fizesse nada, ele não te punisse, não te trouxesse nenhum tipo de castigo, não te trouxesse nenhum tipo de dor, nada. Você cai em adultério e o seu casamento ele continua normal, ele continua acontecendo da mesma forma, você tem uma vida perfeita, os filhos são amáveis, nada acontece. Perceba, quando Deus não intervém de forma disciplinar em nós, na nossa vida, é um grande sinal que nós estamos perdidos. É um grande sinal que Deus não é nosso pai. Porque todo bom pai corrige o seu filho. E é estranho que Deus não corrija os seus filhos. É estranho que Deus deixasse Jonas permanecer na desobediência. E é estranho deixar com que você permaneça na desobediência. É estranho deixar que você permaneça no pecado, permaneça no caminho do erro, sem que nada afete de forma nenhuma a tua vida. Perceba isso. Pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Quantas vezes as coisas não estão dando errado na sua vida? Estão parecendo dar errado, pelo menos, na sua vida. E isso é um sinal poderoso da graça de Deus, te chamando de volta, te dizendo assim, ei, tem algo errado. Você precisa de mim. Você está fugindo de mim, você está fugindo do meu confronto. Você está fugindo da minha face misericordiosa. Volte-se a mim. Venha até mim. Ache amor, ache conforto. Sabe, Deus teve que mandar Jonas, teve que deixar Jonas sofrer a tempestade. Teve que deixar Jonas ser atacado pela tempestade. Teve que deixar a tempestade, teve que trazer a tempestade sobre Jonas, para que ele recobrasse o entendimento. E não só isso, mas nós vamos ver nos outros devocionais como Deus está trabalhando por detrás da tempestade. Ele é o Deus da tempestade. A gente vê aqui algumas coisas muito, muito interessantes. O pecado, ele traz um estado de endurecimento. Ele traz um estado de endurecimento e de amolecimento também de caráter,
de vida com Deus. Endurecimento no sentido de dureza, estar distante, estar assim, apático. Amolecimento no sentido de não estar sensível mais ao que Deus está fazendo. O fato de Jonas dormir no meio da tempestade é um fato simbólico. É um fato de que do que é o pecado. O pecado traz uma sonolência. O pecado traz uma desistência da vida cristã. Aquele que confessa a tentação não confessa pecado. Aquele que confessa as suas tentações, as suas dificuldades, ele não vai confessar pecado. Aquele que vence as tentações através da oração, através da leitura da Bíblia, ele consegue vencer os pecados também. Porque é aqui onde as batalhas são travadas. Jonas está tão afundado em pecado que ele dorme na tempestade. Qual tempestade Deus está trazendo na tua vida e que você está tão afundado em pecado que você não está percebendo que Ele está trabalhando de forma disciplinar aqui contigo? Qual o pecado hoje? Qual erro que você cometeu que você não está percebendo que Deus está te chamando através da disciplina, da tormenta, para acordar do sono do pecado? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta para você hoje. Minha oração é que o Senhor Jesus abençoe o teu dia, que esse devocional de hoje possa falar particularmente com você. Se ele falou contigo, se ele falou no teu coração, então compartilha com outras pessoas, para que elas também possam ter a palavra de Deus no seu coração hoje. Tá bom? O texto é Jonas, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Eu espero que o Senhor Jesus abençoe muito o teu dia de hoje. Um abração, até mais.